Olá, turma! Então, nesse segundo vídeo, a gente vai encontrar soluções de um sistema linear, tudo bem? No primeiro vídeo, a gente definiu o que era um sistema linear e os objetos que o compõem, e a partir de agora, a gente vai encontrar soluções desse sistema linear, um meio para encontrar soluções deles, ok? Vamos lá! Agora, então, a gente vai começar a ver um método para resolver sistemas lineares. Mas antes de eu apresentar o método como um todo, eu preciso definir para vocês o que é uma matriz escalonada, quando uma matriz está na forma escalonada, né? Então, ela está nessa forma quando satisfaz as seguintes condições. São 3 condições, tem que satisfazer as 3, tudo bem? Não adianta satisfazer 2 e não satisfazer uma, tem que ser as 3. Se sua linha não consiste inteiramente de zeros, não é completamente nula, né? Então, o primeiro número não nulo da linha deve ser 1 e ele vai ser chamado de pivô, tá? Em quaisquer duas linhas sucessivas, então uma seguida da outra, né? Uma depois da outra, que não consiste só de zeros, o pivô da linha anterior ocorre mais à direita que o pivô da linha superior, né? Então, o pivô da linha inferior, tá? Então, aqui, eu tenho duas linhas. O que tá dizendo para mim? O pivô dessa linha tem que ocorrer mais à esquerda, né? Então, aqui, ó. Então, o dessa linha, vocês concordam que está mais à esquerda do que da linha de baixo, né? O da linha de baixo está mais à direita. Então, é essa a ideia da escada, tudo bem? Né? Isso com o pivô. Eu tenho que analisar o pivô das linhas sucessivas, das linhas uma depois da outra, beleza? O que acontece? O pivô tem que ser 1, lembra da condição 1 aqui, ok? Tudo bem isso? A gente vai ver alguns exemplos, vai ficar mais natural. E a terceira condição, se existirem linhas construídas inteiramente de zero, ou seja, linhas todas nulas, então elas estão agrupadas juntas nas linhas inferiores da matriz. Então, se eu tenho linhas nulas, elas têm que estar todas na parte final da minha matriz, todas nas últimas linhas da minha matriz, beleza? Olha esses exemplos aqui. Vocês concordam que essa matriz A, observa aqui, ó, essa primeira linha, essa primeira linha, ela é toda nula? Não. Então, o primeiro elemento dela tem que ser o 1. E aqui tá 1, é o meu pivô, tudo bem? A segunda linha é toda nula? Não. Então, o primeiro elemento tem que ser 1. E beleza? O primeiro elemento não nulo, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui é 0, o primeiro elemento não nulo, tá? Aqui, ó, o primeiro elemento não nulo deve ser 1. E é chamado de pivô. A terceira linha. Qual que é o primeiro elemento não nulo? Esse daqui. E é o 1 que é o meu pivô. Então, satisfez a primeira condição. A segunda condição das linhas sucessivas. Quando eu olho essas duas, ó, elas são sucessivas. Vocês concordam que o pivô da linha superior tá mais à esquerda do que o da linha inferior? Esse tá mais à direita? Então, formando essa ideia da escadinha, ó, quando eu coloco, forma a escadinha. Eu até vou pôr em outra cor para ficar mais claro. Porque isso do escalonado é da ideia de escada, tudo bem? Ó, então, ó, formou uma escada quando eu seleciono os pivôs, né? Porque aqui tá 0, aqui não me importa muito. Então, quando eu pego os pivôs, eu consigo formar essa escada. Essa é a intenção, tudo bem? E aqui, se tiver linhas nulas, né, inteiramente nulas, elas têm que estar na parte inferior da matriz. Aqui eu não tenho matriz nula, desculpa, linha nula, então essa matriz está na forma escalonada, beleza? Vamos ver essa B aqui. Essa linha, ela não é toda nula. Então, o primeiro elemento não nulo dela tem que ser 1, que tem que ser o pivô. Aqui, ó, é 1 e é o meu pivô. A segunda linha aqui, ó, ela é toda nula? Não. Então, o primeiro elemento não nulo deve ser 1, tá aqui, tudo bem? A segunda condição da escada. Então, se eu for pegar aqui o pivô, onde começam os pivôs, vocês concordam que eu formo aqui? Continua sendo uma escada? Não falou que tem que ser logo o da direita, o próximo. Formou uma escada, tá? Depois, precisa ser depois, tudo bem? Tá, então a B também é escalonada. Por quê? Né? Tá na forma escalonada. Porque a terceira condição, eu nem tenho uma linha toda nula. Então, eu nem preciso avaliar. A matriz C aqui. O que acontece? O primeiro elemento não nulo dessa primeira linha é 1, satisfez. Aqui também é 1, satisfez a primeira condição.
A condição de escada também foi satisfeita. E agora aqui tem a última condição. Olha essa linha toda nula. Ela está no final da minha matriz. Então, C está na forma escalonada. A matriz B, eu tenho alguma linha não nula? Não, né? Todas as linhas são nulas. Então, não tem nem como eu avaliar a primeira nem a segunda condição, porque não tem o que avaliar. Já a terceira condição aqui, ó, elas estão no final da minha matriz? Sim, porque no caso eu não tenho nada antes, então ela é toda nula. Então essa sim é uma matriz escalonada. Ela não é tão interessante porque ela é toda nula, mas sim ela satisfaz a condição escalonada, tudo bem? Agora olha essas daqui. Vamos ver onde elas falham. Eu dou um spoiler aqui que todas não estão na forma escalonada. Aqui, essa primeira linha, ela não é toda nula, então o primeiro elemento, beleza, é 1, né? Agora essa daqui, ó, ela não é toda nula, o primeiro elemento não nulo é 2. Então, deu problema na primeira condição, tudo bem? E aqui, ó, a terceira condição, eu tenho uma linha toda nula, tá no final, satisfez. Só que não satisfez uma das condições, já não tá na forma escalonada, beleza? Agora, olha esse daqui. A linha é não toda nula, e o primeiro elemento não nulo é 1, satisfez a primeira condição. Essa outra linha também, o primeiro elemento não nulo é 1, beleza também. Tem uma linha toda nula? Não, então nem olha a terceira condição. Mas a segunda, observa que ó, o pivô da linha de cima tá mais à direita do que o pivô da linha de baixo. Isso tá errado, lembra? Tem que formar uma escada. Como que eu formo uma escada? Não dá aqui. Tem que sempre vir depois. Então, nesse caso, o pivô da linha inferior está mais à esquerda, não à direita. Lembra aqui, ó, a condição? Ó, em quaisquer duas linhas sucessivas, não consistentes só de zeros, né? O pivô da linha inferior ocorre mais à direita do da superior, não à esquerda. E esse daqui tá à esquerda, não à direita, tudo bem? Agora, olha esse daqui. Observa que eu tenho uma linha toda nula na parte superior da matriz, não tá na parte inferior como deveria estar. Então, já não satisfez a terceira condição, tudo bem? Então, já nem é escalonada. Mas aqui também eu tenho o problema de o primeiro elemento não nulo é menos 1, que deve ser 1. Então, tá falho. Por mais que o 1 aqui pareça que tá igual, mas é menos 1. O sinal importa, tá? Esse daqui falha, beleza, ó, a escada, se a gente fosse ver dos termos, tá beleza. Só que olha aqui, ó, o pivô dessa linha tá como menos 1, tá errado, tem que ser 1, tá? Então, essas foram as falhas dessa forma escalonada. Então, ficou claro para vocês a forma escalonada? Espero que sim. De novo, ficou com alguma dúvida, anota, tira comigo, tá? Tem os monitores e também para o vídeo, tenta voltar, entender a explicação e tem a lista de exercícios para vocês trabalharem esses conteúdos, beleza? Então aqui, pessoal, ó, por que a gente está falando de matrizes na forma escalonada? Porque na hora que está na forma escalonada, fica muito mais fácil resolver o meu sistema. Vamos ver aqui, ó. Considere os sistemas relacionados à matriz aumentada na forma escalonada e resolva-o, tudo bem? Então, tá na forma aumentada, vocês concordam que eu posso chamar isso daqui de x, isso daqui de y e esse é o meu b, certo? Então, quando eu vou colocar a cara do meu sistema, vocês concordam que a cara do meu sistema é esse, né? Aquilo deu pegar a matriz e pegar o sistema equivalente, né? O sistema associado, beleza? Então, aqui, ó, ficou o x, 0, 2, 1 com y e o b, 4 e 8. Na hora de eu resolver esse sistema, vocês concordam que tá muito mais fácil aqui? Porque o y já sei que é 8, substituo e acho o x, ok? Ó, o x é 8, substituo e acho que o x é menos 12. Então, meu sistema, a solução é x menos 12, y igual a 8. Então, ele é um sistema em que possui uma solução e é única. Então, o nome do sistema, né, a nomenclatura é um sistema possível determinado. Tudo bem, pessoal? Vocês viram como foi muito mais simples resolver quando estava na forma escalonada? Meio que a forma escalonada já me deu de graça, né, o y. Então, foi fácil resolver. Olha aqui agora essa segunda matriz ampliada aqui, ó. Observa que ela tá na forma escalonada, ó. Todos os pivôs são 1, os primeiros elementos não nulos, ok?
Aqui, ó, os pivôs formam uma escada, então satisfaz aquela segunda condição. A terceira condição, eu não tenho uma linha toda nula, então eu nem preciso me preocupar. Vocês concordam que eu posso pôr aqui, ó, x, y e z, as minhas variáveis, igual ao b, só para ficar fácil a forma de eu colocar meu sistema, né, de eu pôr o meu sistema equivalente? Então, o sistema equivalente vai ser esse. Eu pus todos os coeficientes que acompanham o x, todos os coeficientes que acompanham o y e todos os coeficientes que acompanham o z, tudo bem? E igual ao b. Vocês concordam que essa última equação aqui, ó, 0 vezes x é 0, mais 0 vezes y é 0, mais 0 vezes z é 0, então ficou 0 é igual a 1? No universo dos reais, que aqui a gente está trabalhando, ou dos complexos mesmo, 0 não é igual a 1 nunca, né? Isso daqui nunca acontece, isso nunca é possível acontecer. Existe um símbolo que eu uso para pôr que é absurdo, que é meio que essa setinha torta, tudo bem? Então, isso daqui é quando gera um absurdo. Então, isso nunca acontece. Então, esse vai ser um sistema que não possui solução. Por quê? Porque a última equação nunca vai ser satisfeita. Lembra que para resolver um sistema linear, todas as equações têm que ter a mesma solução? Aqui não admite solução, então eu nem preciso olhar as demais. Então, é um sistema que não admite solução, é um sistema impossível, tudo bem? Viram como a forma escalonada foi fácil de observar isso? Olha essa terceira matriz aumentada aqui, também na forma escalonada, né? Ó, observa o pivô 1, 1, aqui uma linha toda nula no final, e aqui a condição de escada, beleza? Então tá, eu vou pôr aqui as minhas variáveis x, y, z igual ao b. Então, a minha matriz o meu sistema associado a essa matriz aumentada vai ser como? Pego os coeficientes com x, os coeficientes com y, os coeficientes com z e o b, tudo bem? Observa que aqui, ó, eu obtive 0 é igual a 0. Isso é uma verdade, diferente da outra situação que gerou um absurdo, tudo bem? E daí, ó, como vai ficar agora o meu sistema? No fundo, eu vou estar trabalhando somente com duas equações, né, que importam, porque essa equação não me traz prejuízo e nem benefício. Então, eu fico com esse sisteminha aqui, né, duas equações com 3 incógnitas. Então, eu posso isolar, né, ó, o y em função do z e o x em função do z também. Observa que ficou fácil isolar porque, ó, o termo que acompanha é o pivô, que é 1. Então, o x já ficou claro que é menos 1 menos 5z e o y já ficou claro que é 2 mais z. Então, vocês concordam que para cada z que eu coloco, eu obtenho uma solução diferente? Então, aqui eu obtenho um sistema, né, que admite solução, mas admite infinitas soluções. Então, é um sistema possível indeterminado. E o que eu quero que vocês observem? Se eu coloco z igual a 0, implica que o x é igual a menos 1 e o y igual a 2. Se eu coloco z igual a 1 e encontrar outra solução, z igual a menos 1, outra solução, z igual a meio, outra solução. Por isso que eu admito infinitas soluções, ok? Esse sistema admite infinitas soluções. E outra coisa interessante desse sistema é que observa que o z é como se fosse a minha variável livre, porque é para ela que eu atribuo, né? E o x e o y estão dependendo desse z. Vocês concordam? Que para cada z que eu ponho, eu encontro um x e um y? Então, esse z é o que pode ser qualquer coisa e o x e o y dependem desse z. Tudo bem? Eu falei dessa forma aí no final, porque a gente quer encontrar uma forma de apresentar as soluções, né, de sistemas com infinitas soluções. A gente quer padronizar uma cara para essas infinitas soluções, certo? Então, aqui, ó, eliminando as linhas nulas, se o sistema resultante tiver mais incógnitas do que equações, então ele tem infinitas soluções. Claro, se houver solução, tudo bem? Porque pode ter situações, eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, quando o meu sistema resultante tem mais variáveis do que equações, mas uma das equações gera absurdo, então não tem solução, tá? Como caracterizar as infinitas soluções? As variáveis associadas ao pivô são as variáveis dependentes e as outras são chamadas de variáveis livres.
Para resolver o sistema, isolamos as variáveis dependentes em função das variáveis livres. Então, olha esse exemplo aqui. Quem estava associado ao meu pivô? Vocês concordam que esse era o meu pivô, esse era o meu pivô. O X e o Y estavam associados ao pivô. E depois eu isolei o X e o Y em função do Z. O Z não estava associado ao meu pivô. Então, o Z é a variável livre, o X e o Y é a variável dependente, que eu já tinha meio que adiantado para vocês essa nomenclatura, né? Então, aqui, ó, o exemplo 2, item C, tem X e Y como variáveis dependentes e Z como a variável livre. A variável livre transmite essa ideia mesmo, de poder ser qualquer coisa. Já o X e o Y dependem dessa variável livre, ok? Como tá mostrado aqui, tá, pessoal? Ó, eles dependem. Eu posso atribuir ao Z qualquer coisa, e aí o X e o Y estão dependendo dessa atribuição que eu fiz, beleza? Tá, aqui, ó, que eu falei que tem que ter cuidado ao admitir soluções, né? Então, ó, essa matriz escalonada, vocês concordam que tá na forma escalonada, satisfaz as 3 condições. Observa que ela possui 1, 2, 3, porque ela é aumentada, né? 1, 2, 3 incógnitas, e linhas não nulas possui 2, né? Então, vão ter 2 equações, né, não nulas. Só que o que acontece? Eu tenho mais variáveis do que equações. Então, eu poderia dizer que vai ser um sistema com infinitas soluções? Não necessariamente. Por quê, pessoal? Porque, ó, observa que essa segunda equação, eu vou gerar um absurdo, ó, 0 igual a 1. Lembra aquela notação de absurdo que eu coloco? Isso gera um absurdo. Aqui no universo que a gente está trabalhando, nunca 0 é igual a 1. Então, esse sistema não admite solução, é impossível, né? Um sistema impossível. Então, não é sempre que eu olho, 3 variáveis, 2 equações, pronto, infinitas soluções. Não, não é tão simples assim. Eu preciso começar a resolver meu sistema, tá? Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho, aqui é uma matriz escalonada, aumentada, eu tenho 3 equações a priori, né? 3 linhas. A linha nula vai perder a graça, mas a priori eu tenho 3 linhas e 2 variáveis. Então, aqui, ó, 2 variáveis e 3 linhas. Então, eu não tenho o mesmo número. Eu podia falar que vai ser um sistema com infinitas soluções? Não, porque, ó, nesse caso, essa linha toda é nula, então ela não vai ser utilizada. Aqui eu chego que o Y é 2, faço substituição. Aqui se trata de um sistema possível determinado, em que eu possuo uma única solução, tudo bem? Então, pessoal, não podemos dizer de imediato, minha matriz escalonada, aumentada, tem um número de linhas maior do que o número de variáveis, então vai ser infinitas soluções. Não, tá? Tem que sempre observar a situação. Eu posso ter algo ou impossível, né, ou absurdo, ou eu vou conseguir cancelar alguma linha e daí vou obter uma solução determinada, uma única solução, beleza? Daí vocês podem se perguntar, ok, professor, eu vi, quando a matriz está na forma escalonada, né, a matriz aumentada, é muito simples resolver o sistema, mas a gente viu exemplos em que não tá, como que eu faço isso? Então, primeiro a definição aqui, ó, sistemas equivalentes são sistemas que possuem a mesma solução. Então, tá, então quando 2 sistemas são equivalentes, possuem a mesma solução. E aí esse teorema aqui, ó, a matriz aumentada escalonada de um sistema pode ser obtida através de operações elementares aplicadas a uma matriz ampliada de um sistema equivalente. Então, esse teorema está me dizendo o quê? Eu posso pegar uma matriz aumentada, ampliada, escalonar ela, ou seja, colocar ela na forma escalonada por meio do quê? Das operações elementares, que a gente já viu, tudo bem? E daí, a matriz que vai aparecer, quando ela já estiver na forma escalonada, ela vai gerar um sistema. Esse sistema da primeira matriz aumentada e da matriz escalonada vão ser equivalentes. Como eles possuem a mesma solução, então excelente. Então, se eu encontrar o da matriz aumentada escalonada, é a mesma coisa que eu encontrasse só da matriz aumentada, tudo bem? Então, isso vai adiantar a minha vida. Por quê? Porque eu vou agora, através de operações elementares, escalonar uma matriz. Beleza, pessoal? O que eu falei agora é a ideia do método de eliminação de Gauss, tudo bem? É a ideia desse método que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Então, como que são os passo a passos desse método? Primeiro, encontrar a matriz aumentada do meu sistema, tudo bem?
Então, eu tenho um sistema, a primeira coisa que eu faço é detectar qual é a matriz aumentada. Eu vou escalonar essa matriz, ou seja, colocar ela satisfazendo aquelas 3 condições de matriz escalonada. E vou escalonar ela por meio de quê? Por meio das operações elementares, tudo bem? Sobre linhas da matriz. Pode ser sobre colunas? Pode também. Daí eu vou encontrar o sistema associado a essa nova matriz aumentada, escalonada, e vou resolver o sistema por meio de substituição. Vocês concordam que vai ficar bem simples resolver ele, né? E daí a solução que eu encontrar é a solução do sistema original. Tudo bem, pessoal? Vamos agora então resolver esse exemplo, esse sistema linear que tem 3 equações e 3 variáveis, usando o método de eliminação de Gauss, fazendo o passo a passo que a gente viu no slide anterior. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Montar a minha matriz aumentada. Minha matriz aumentada é composta pelos termos, né, que estão acompanhando as minhas variáveis, a minha matriz dos coeficientes, a matriz associada, e depois, né, do lado, a última coluna é a dos termos independentes. Então, vamos lá, ó, por coluna, 2, 4, 2, 1, 2, 5, 3, 2, 3, 8, 4, menos 12. Tudo bem? Que essa é a minha matriz aumentada? Então, o que a gente tem que fazer agora? Escalonar essa matriz aumentada. O que é escalonar? É eu ter esse formato de escada e os meus pivôs tem que ser 1, né? O primeiro elemento não nulo da minha linha tem que ser 1. E o primeiro elemento não nulo dessa primeira linha é 2. Para eu fazer virar 1, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por meio. Então, linha 1 vezes meio da linha 1. Então, como que vai ficar? Eu tenho que fazer... Eu sei que é meio, porque eu quero fazer aqui virar 1, mas eu tenho que fazer vezes a minha linha toda. Então, vai ficar 1, meio, 3 sobre 2 e o 4. A linha 2 e a linha 3 eu não mexi, então eu só copio. 4, 2, 2, 4. 2, 5, 3, menos 12. Agora, depois que eu tô com o meu pivô, embaixo do meu pivô eu não quero tudo zero nessa coluna, então eu tenho que zerar esse 4 e zerar esse 2. Quais são as operações elementares que eu vou usar, pessoal? Eu vou trabalhar com a linha 2 e com a linha 3. Lembra que eu faço linha 2 e linha 3, menos ou mais, né, alguma coisa? Vamos ver? Por que número eu tenho que multiplicar a linha 1? Porque a linha 1 já está com o meu pivô 1, então é mais fácil eu trabalhar com ela. Por qual número eu tenho que multiplicar a linha 1 para zerar esse 4? Pelo menos 4, né? Então, 4 vezes a linha 1. E a linha 3, né, é 2. Então, qual número eu vou ter que multiplicar a linha 1 para zerar com esse 2? Vai ser o menos 2, vocês concordam? Menos 2, linha 1. Para eu poder ter o meu zero, né, vai ficar 4 menos 4, 2 menos 2, 0, que é o que eu quero na minha coluna. Lembrando que eu tenho que fazer a operação na linha toda. É que eu sei o número que eu tenho que multiplicar através do que eu quero zerar. Copio a linha 1, porque eu só estou usando ela, mas eu não estou mexendo, né, nela. Como que eu sei que eu não estou mexendo nela? Porque as que eu mexo, eu ponho L2 é igual, L3 é igual. Aqui, ó, linha 1 igual. Eu ponho a alteração, né? 4 menos 4 é o zero que eu queria. 2, então aqui, ó, 2 menos 4 vezes meio, corta, corta. Aqui vai ficar 2 menos 2, que é 0. Zero esse termo. 2 menos 4 vezes 3 sobre 2, então 2 menos 4 vezes 3 sobre 2, corta, corta, vai ficar 2. 2 menos 6 é igual a menos 4. Menos 4. Pessoal, quando a conta tem fração assim, todas as contas é bom fazer, mas às vezes as de fração pode a nossa cabeça enganar, né? Então é melhor checar a continha, fazer na mão. 4 menos 16 menos 12, né? Agora vamos trabalhar com a linha 3. Linha 3, né? Menos 2 vezes a linha 1, aqui vai zerar. 2 menos 2, zerou. Agora, 5 menos 2 vezes meio, aqui fica 1. 5 menos 1, 4. 4. 3 menos 2 vezes 3 sobre 2, corta, corta, 3 menos 3, 0. Zerou. Menos 12, menos 8, menos 20, né? E o que eu posso observar agora com a matriz que ficou, né, depois dessas operações elementares?
Se a gente for notar aqui, pessoal, observa que o primeiro elemento não nulo dessa linha está na coluna 2 e dessa linha está na coluna 3. Então, eu não estou formando a escada, que é a minha condição. Eu não tenho que trocar essas linhas? Vamos trocar. Linha 2 troca com linha 3. Então, a linha 1 eu copio, porque eu não alterei. Eu só nem usei nesse caso. Aí, agora, aqui vai ficar, a linha 3 vai para o lugar da linha 2. 0, 4, 0, menos 20. E aí, agora, a linha 2 vai para o lugar da linha 3. 0, 0, menos 4, menos 12. Só que lembra que o primeiro elemento não nulo tem que ser o pivô, que é 1? Então, eu vou ter que pegar a linha 2 e multiplicar por 1/4. E a linha 3 multiplicar por menos 1/4 para ficar 1. E aí, a minha matriz vai ficar como? De novo, a linha 1 eu não mexi, só copio. Agora, a linha 2 vai ficar 0, 1, 0, menos 5. E a linha 3, 0, 0, 1, 3 positivo. Pronto, agora a minha matriz aumentada já está no formato escada escalonada, tudo bem? E aí, eu posso o quê agora? Pegar essa matriz e montar o sistema associado a ela. Vai ser o quê? x1 mais meio x2 mais 3 sobre 2 x3 igual a 4. x2 mais, eu vou até pôr aqui, ó, 0x3 é igual a menos 5. E aqui x3 é igual a 3. Pessoal, lembra que esse sistema é equivalente a esse, porque vieram das matrizes, né, através da matriz ampliada, que eu usei as operações elementares e escalonei. Então, sistemas equivalentes, a solução é a mesma. E aí, como que eu acho a solução desse? O x3 já foi dado, x igual a 3. O x2 também, x2 é igual a menos 5. Aí eu pego o x3 e o x2 que eu achei e substituo aqui. Vai ficar x1 mais meio vezes menos 5 mais 3 sobre 2 vezes 3 é igual a 4. Quando eu desenvolvo essa conta, x1 é igual a 2. Como que eu faço? Eu isolo o x1, né? Passo tudo para lá. Dessa forma, então, eu encontrei uma solução, né? x1 é igual a 2, x2 é igual a menos 5, x3 é igual a 3. Vocês concordam que eu encontrei uma única solução? Então, o meu sistema é possível, determinado? Seguindo os passos da eliminação de Gauss. Então, ó, eu vou parar aqui agora essa parte de sistemas lineares. Na próxima aula, a gente vai ver outros tipos de sistema e trabalhar um pouco mais essa eliminação de Gauss, beleza? Tem exercícios na lista para vocês aprenderem, tá os slides, o vídeo já tá disponível. Bons estudos e até a próxima. Também tô lá para tirar dúvida, tá?